E aí, beleza? Bom, nessa aula a gente vai aprender a manipular colunas. A gente tem aqui nosso diagrama e dentro desse diagrama a gente faz a leitura de um data frame a partir do read ou aqui utilizando o método direto read data frame e a gente cria um data frame. A gente tem os métodos de transformação e alguns dele é possível a gente precisar manipular colunas. E toda vez que a gente precisar manipular colunas, a gente tem aqui esse objeto de colunas que é feito a partir do ffunctions, né? Que é uma importação que a gente também faz ali com o Spark. Então, eu vou mostrar aqui como que funciona para a gente manipular as colunas dentro do Spark. Bom, eu estou aqui no notebook. Para essa aula a gente vai precisar que importe aqui dentro de MNT Bom, eu estou aqui dentro do notebook e para essa aula a gente vai precisar que importe dentro aqui do diretório MNT a base clientes que está lá na aula do aluno, a base de clientes que está lá no canal do aluno. Então, já deixei aqui a importação feita e vou, além de criar aqui o Spark Season, eu vou precisar que faça a importação do PySpark.sql, import functions, e a gente vai nomear ele como f. Então, toda vez que a gente fizer f maiúsculo ponto algum método, isso significa que a gente está trabalhando com essa caixinha aqui, que é a caixinha de colunas. Então, bora lá. A gente tem nosso data frame lá. Então, eu vou pegar aqui Spark, acessar lá o atributo read, e pegar o método CSV. No atributo, no parâmetro path, vou passar aqui o caminho da onde está aquele arquivo. Então, está aqui. Vou copiar e passar para cá. A gente pode visualizar atribuindo isso para um data frame. Então, o df recebe a tudo isso daqui que eu estou selecionando que transforma em um data frame. E a gente pode utilizar o método show. Então, vou executar aqui. Trouxe aqui para a gente viu que tem o separador é o ponto e vírgula. Então, vou usar aqui sep, ponto e vírgula. Vou já utilizar também o header igual true. E vou exibir aqui novamente. Então, a gente conseguiu aqui separar as colunas. Bom, então a gente conseguiu aqui separar as colunas da forma correta. Se você reparar, existem alguns dados aqui que estão com interrogação. Isso é por conta do encoding do arquivo. Então, vou mostrar aqui como que a gente consegue resolver isso. Existe um parâmetro aqui dentro do método CSV que é o encoding. Então a gente consegue chamar ele e no caso eu vou colocar latim1 que ele abrange mais caracteres do que o UTF-8 que é o padrão. Executei de novo e a gente vai ver aqui que resolveu o problema que estava tendo do arquivo. Bom, outra coisa que a gente vai utilizar nessa aula é fazer aqui o infer schema. Então a gente vai passar infer schema igual a true para ele dentro aqui do Spark entender qual que é o tipo de dado de cada coluna. Então vou passar aqui o print schema. A gente vai ver que ele assumiu que CEP ele é um inteiro e salário é um double, tá? Então a gente consegue ver aqui se ele fez corretamente no show. Então, a base está certinho, bora para os próximos passos. Bom, a gente tem o nosso método select, que eu abordei nas aulas anteriores. E esse método, se a gente pegar nosso data frame e der um dir, a gente vai ver que ele está lá dentro. E ele é um método de transformação. Então, está aqui, ó, select. E a gente consegue ver aqui através do help. Então, vou mostrar aqui no help. Esse método está dentro aqui desse diagrama, aqui na parte de transformação. E como eu falei no começo da aula, quando a gente está utilizando o método de transformação, às vezes a gente consegue referenciar as colunas passando dentro de uma string o nome dela, só que para a gente manipular uma coluna é um pouquinho mais complexo porque a gente usa um objeto de coluna. E esse objeto de coluna, ele vem aqui desse import que a gente faz, que é o from PySpark.sql import functions.
Então, toda vez que a gente utilizar esse functions, esse objeto f, a gente está referenciando aqui para uma coluna. E as colunas a gente utiliza aqui nos métodos de transformação. Então, o ponto select, como eu disse, ele é um método de transformação que ele vai retornar um novo data frame, limitando ali as colunas e construção de coluna. E dentro desse método, ele aceita dois tipos de argumento. Ele aceita que a gente passe uma string, então a gente tem aqui uma string, e ele também aceita que a gente passe uma classe de coluna. Dentro dessa classe de coluna, a gente consegue construir ela a partir do f. O que isso significa? Vou aqui para baixo. E aqui a gente tem o f.call. O f.call ele é uma classe de coluna que é retornada ali com o uso do método call, que ele vai apontar para uma coluna de dentro do data frame. E diferente da string, a gente tem alguns métodos internos dele que eu vou mostrar nas próximas aulas também. Então é o seguinte, vou pegar aqui f e vou dar um dir. Bom, listou aqui os atributos, a gente consegue ir até call, então vou colocar aqui call. Pode reparar que tem bastante aqui atributo, porque as colunas têm bastante método. Então vou colocar aqui call e a gente consegue através do help ler a documentação. Então ele retorna aqui uma classe de coluna baseado no nome da coluna que a gente passou. Então, o que isso significa, né? Se a gente passar por parâmetro, então vou colocar aqui f.call e passar aqui nm cliente, isso significa que ele vai retornar um objeto de coluna referenciando, ou seja, apontando para essa coluna dentro do data frame. Então a gente tem nosso data frame aqui que eu importei lá em cima, que é o df, e dentro dele a gente tem essa coluna nm cliente. E toda vez que a gente quiser fazer uma operação de coluna, a gente utiliza o f.call. Eu coloquei aqui uma atenção para a gente sempre priorizar o uso do objeto de coluna em vez de passar numa string. E é o seguinte, os métodos de transformação de um data frame, geralmente eles usam mais um objeto de coluna do que uma string com o nome da coluna. E eu vou mostrar isso por quê. A gente tem aqui nosso data frame e eu vou colocar o select. Dentro dele eu vou buscar então duas colunas. Quero que traga o nome do cliente e também eu quero que ele traga para a gente o salário. E vou dar um ponto show. Bom, observando aqui, ele é muito semelhante se a gente tivesse feito isso daqui, ó, df.select nm cliente, vírgula, aqui salário. Então eu vou dar um ponto show aqui e ele vai trazer o mesmo resultado. Mas a diferença principal da gente utilizar um objeto de coluna é que se a gente for fazer alguma operação com a coluna, referenciando uma string, ela vai dar problema. E eu vou mostrar isso agora. Bom, a gente tem aqui a coluna salário e uma coluna chamada desconto salário. Se a gente quiser fazer a soma entre duas colunas, então eu vou aqui para a próxima célula. Vou copiar aqui esse data frame. Então, se a gente quiser fazer a soma entre duas colunas, por exemplo, salário, e também fazer a soma de desconto, underline salário, o que vai acontecer? Ele vai dar erro aqui, porque ele vai fazer a concatenação dessas duas strings e ela não vai encontrar dentro do data frame. Então, para a gente fazer operação entre colunas, a gente usa o f.call para apontar para dentro da coluna lá do data frame. Então aqui, ó, f.call. E quando a gente executar, isso daqui é um objeto de coluna, isso daqui é um outro objeto de coluna. A gente está fazendo a soma entre uma coluna e a outra. Então o que eu estou selecionando aqui, ele é um retorno de um único objeto de coluna. Então a gente tem aqui, ó,
salário mais desconto. Então ele pegou a coluna salário e somou com a coluna de desconto. E não trouxe um erro. A mesma coisa acontece se por um acaso a gente precisar fazer a divisão entre colunas. Então vou pegar aqui essa mesma operação que a gente fez e vou retirar aqui o f.call para mostrar. Então se a gente fizer com string, né, pega aqui ó, uma string e dividir pela outra, ele vai trazer a mesma mensagem de erro, né, ó, não é suportado comando para fazer isso entre duas strings, só que se a gente referenciar aqui f.call para falar dessa coluna e também passar aqui f.call para falar da outra coluna, ele vai fazer a divisão aqui entre uma coluna e a outra e vai trazer aqui o resultado da divisão. Isso daqui, ó, que eu vou colocar entre parênteses, é um único objeto de coluna, tá? Então, isso daqui é um objeto de coluna. E dentro do objeto de coluna, a gente tem um método chamado alias, que ele renomeia a coluna dentro do select. Então, vou chamar isso daqui de sobra. E vou executar de novo. Então, executei aqui. E ele renomeou a coluna, tá? Então, toda vez que a gente tiver até mesmo um f.call, que é um objeto de coluna, então a gente consegue utilizar esse método alias, tá? Então, ó, isso daqui é um retorno de um objeto de coluna. Então, por ele estar aqui em parênteses, a gente consegue acessar esse método chamado alias para renomear. Se a gente passar aqui, ó, por exemplo, estou passando uma outra coluna dentro do select. Vou passar aqui f.call nm cliente e colocar aqui alias e eu vou chamar nome underline completo. Quando eu executar, ele vai adicionar aqui no final, né? E vai pegar o conteúdo que tem aqui dentro dessa coluna e vai renomear utilizando o alias. Então ele vai trazer aqui a última coluna, nessa última coluna, o conteúdo dessa, o nome dela renomeado. Então, continuando aqui, se a gente precisar realizar qualquer tipo de operação matemática, a gente precisa fazer, criar esse objeto de coluna. Então a gente tem aqui, ó, para realizar a multiplicação, essa a gente só troca aqui sinal de mais para vezes. E quando a gente vê aqui, ó, ele trouxe a multiplicação de uma coluna e a outra. E se a gente cercar aqui com os parênteses e utilizar o alias, ele altera aqui o nome para a gente. Então, dentro do Spark, a gente tem dois tipos de objeto, que é o objeto de DataFrame, que é esse df, e a gente usa alguns métodos de transformação, como por exemplo o select. E o método select, a gente aceita tanto uma string para fazer uma referência a uma coluna do DataFrame, só que toda vez que a gente precisar fazer uma transformação de coluna, a gente precisa criar nossa referência utilizando o f.call, que é esse método das funções df, para poder manipular as colunas. Então, nessa aula é só, espero que você tenha gostado e até a próxima.